experimentaram. Nós estamos aqui nesse momento para exaltar, glorificar, bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode dar um aplauso ao Senhor. Vamos adorar, adore, adore. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Eu creio que esse ano será o melhor ano das nossas vidas. Eu creio que aquilo que não aconteceu até hoje, nesse ano vai acontecer, porque as nossas raízes, as nossas bases, elas não estão neste mundo, elas não são superficiais. A nossa raiz está no Senhor. Se é verdade, dá um aplauso lindo a Jesus, glorifica Ele, glorifica o Senhor, aplauda com fé, com alegria, com disposição, em nome de Jesus. Balança seu irmão aí que está do seu lado, vê se ele cai ou se ele está firme, né? Pergunta para ele assim, aonde estão firmadas as suas raízes? Pergunta para ele, aonde está firmada a sua raiz, meu irmão? Você está parecendo uma Maria Mole, você parece um prego na areia, misericórdia. Glória a Deus. Dá um abraço no irmão que está do seu lado, atrás, do outro lado, na frente, diga graça e paz. Que bom que você está aqui, graça e paz. Que bom ter vocês aqui, graça e paz. É isso, dá graça e paz aí para essa família linda. Deus abençoe, Deus abençoe. Dá graça e paz. Se ele não está tão cheiroso, diga você está cheiroso. Não é teu caso, não é teu caso. Glória a Deus. Todo mundo foi abraçado? Glória a Deus. Toma o seu lugar. Que bênção. Deus tem uma palavra para ministrar aos nossos corações nessa noite. Abra a tua Bíblia aí em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Raízes profundas ou uma vida superficial? Irmãos, é isso que define o resultado da nossa vida. É isso que define muitas vezes o resultado daquilo que a gente espera, daquilo que a gente faz. Depende das raízes, depende da superficialidade, talvez, que nós estejamos na presença do Senhor. E aqui, nesse texto de Jeremias capítulo 17, nós vamos tirar alguns ensinamentos, para que nós possamos, de fato, viver o que o Senhor espera, para obter aquilo que Ele prometeu. Tem alguém que tem promessa de Deus para a sua vida, que pode dizer amém? Talvez as suas promessas não foram ainda liberadas, porque você está vivendo uma vida superficial. E hoje Deus te trouxe aqui para que você fincar as suas raízes nele, que é a rocha eterna, aquele que dá segurança para as nossas vidas. Posso ouvir glória a Deus? Pois bem, aí em Jeremias capítulo 17, eu não vou ler o texto, mas depois você leia na sua casa, você vai entender o que estava acontecendo com o povo. O povo estava apostatando, o povo estava deixando de ter fé, o povo estava deixando de servir, de buscar a Deus, e começando a buscar falsos deuses, numa idolatria sem fim, e isso desagradava o coração de Deus. E quer que eu te diga, é exatamente isso que está acontecendo nos dias atuais. Pessoas dizem que são firmes com Deus, amam a Jesus, estão firmados na rocha, mas têm apostatado da fé, e têm deixado o Senhor. Diga assim, misericórdia. Jeremias, um homem, um profeta chamado por Deus, irmãos, para ser profeta naquele tempo, num tempo de rebeldia, num tempo de apostasia, num tempo em que aquilo que era certo estava errado, que estava errado começa a estar certo, mais ou menos o que está acontecendo nos dias atuais. A gente faz aquilo que é certo, mas as pessoas condenam e dizem que nós estamos fazendo errado.
E as pessoas fazem errado, e esse mundo tem aplaudido e falado, está certo, está certo. E esse texto aqui traz uma mensagem forte sobre confiança no Senhor. Diga comigo, confiança. Diga com mais confiança, diga confiança no Senhor. Irmãos, o povo de Judá estava afastado dos princípios de Deus. O povo de Judá estava obstinado ao pecado. O povo de Judá estava rejeitando a correção divina. E aí o profeta, no caso aqui em questão Jeremias, faz uma simples comparação daqueles que confiam no Senhor de verdade, de fato, e aqueles que confiam nos homens. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem confiado em quem? Nos homens ou no Senhor? Porque isso define inclusive o seu nível de alegria, de esperança, de expectativa, de futuro. A sua confiança tem estado no Senhor de fato, ou você está se assemelhando ao povo de Judá na época, se apostatando, deixando os princípios, vivendo uma vida de aparência, mas que na verdade não era pautada na rocha eterna, no Deus Todo-Poderoso. Pois, irmãos, esse texto aqui de Jeremias 17 traz uma analogia interessante. Aqueles que confiam em homens, o texto faz uma comparação, uma analogia, como sendo os arbustos no deserto. Diga comigo, arbusto. Fala mais alto, fala arbusto no deserto. Então esses, os que são os arbustos no deserto, são comparados com os homens, com as pessoas que confiam em homens, em circunstâncias, em momentos, no governo, no mover, na inflação, no país, na geografia. Há uma diferença aqui de homens que confiam em homens, mas há também aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor não são como os arbustos, mas são chamados aqui de carvalhos de justiça. Diga, carvalhos de justiça. Fala mais alto, fala carvalhos. Carvalhos de justiça, irmãos. E sabe quem são os que são comparados aos carvalhos de justiça? São aqueles que confiam no Senhor. Quem é da época daquele Salmo 125 que tinha um louvor que eu chorava quando a gente cantava, que fala mais ou menos assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem lembra disso? Vamos cantar? Canta aí. Os que confiam, eu não sei cantar, mas me ajuda. Você é desses? Pois Deus te trouxe aqui para que você seja um monte como o monte de Sião. Vão vir as tempestades, como veio hoje à tarde. Vão vir as ventanias, vão vir as diversidades. Mas nós somos como montes de Sião. Nós não seremos abalados. Você pode ir levantando sua mão? Nós seremos como os montes de Sião. Nós não seremos abalados. E nós vamos permanecer para sempre. Se a verdade dá um aplauso ao Jesus. E é engraçado que aqui no capítulo 17 de Jeremias, essa metáfora entre os arbustos do deserto e os carvalhos de justiça, nos leva a um questionamento fundamental, importantíssimo, para nos dar direção para um futuro. Se as nossas raízes estão verdadeiramente fincadas no Senhor, ou se as nossas raízes são superficiais. É isso que eu e você precisamos ter noção nessa noite. Aonde as nossas raízes estão firmadas? No Senhor? E somos então carvalhos de justiça? Ou elas estão firmadas em homens? E somos considerados como arbustos? Irmãos, eu não sei se você já foi para o deserto, mas o deserto não tem nada além de areia, 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 areia. E às vezes aparecem uns arbustos que nem verdes são, que se você passar do lado deles e tocar, já arranca, porque não tem raiz, é superficial. Tem muito crente vivendo como esses arbustos,
não tem uma raiz fincada no Senhor, não tem firmeza, não tem alicerce, e basta um ventinho e são derrubadas. Hoje eu quero falar rapidamente com você sobre alguns pontos, e o primeiro deles é: uma vida superficial é como um arbusto no deserto. Quem tem uma vida superficial, que não está arraigada no Senhor, são como esses arbustos. Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito é o homem que confia em outros homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algo bem. Irmãos, os arbustos no deserto são simbolizados por crentes que não resolveram a sua vida de pecado. O texto aqui no versículo 1 de Jeremias 17 diz que o pecado estava gravado no coração do povo de Judá, como uma ponta de diamante. Uma ponta de diamante é poderosa, irmãos. A ponta de diamante é poderosa, e é disso que o texto está falando. Quem tem uma vida superficial com o Senhor, em que as suas raízes não estão firmadas na rocha que é Cristo, o pecado está assolando, tomando conta do coração do povo. Irmãos, entenda uma coisa: o pecado que não é tratado gera consequências severas. Quando nós vivemos um pecado e esse pecado não é tratado, quando nós estamos em pecado e esse pecado não é tratado, o pecado traz consequências severas. E quem sabe você não está vivendo consequências de um pecado que não foi tratado, porque alguém que não está firmado na rocha vai levando a vida. Tem um hino que canta assim, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe o que é isso? É crente, se diz crente, tem cara de crente, tem jeito de crente, às vezes anda como crente, mas está deixando a vida levar. É alguém que não tem as suas bases firmadas na rocha que é Cristo, vive uma vida superficial com Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado, vê se ele tem cara de pagodeiro. Irmãos, quem vive uma vida superficial tem uma espiritualidade rasa, não se preocupa em conhecer a Deus de fato, de verdade. As suas raízes não conseguem se aprofundar. Um crente que tem uma vida superficial, ele até cheira como crente, parece crente, ele até vem no culto. Você acredita nisso? Quem tem uma vida superficial até aparece na igreja uma vez por semana, se veste como crente, dá graça e paz. Mas sabe como a gente descobre se suas raízes estão firmadas ou se é simplesmente uma vida superficial? Olha para o resultado da vida dele, olha como está a vida dele. Vamos fazer um exame agora. Quer saber se alguém tem as raízes firmadas na rocha e quem tem uma vida superficial? O semblante demonstra. Quem tem uma vida superficial vive triste, abalado, angustiado. Você dá graça e paz, ele nem responde. Parece um sapo de macumba atropelado. Agora, quem tem suas raízes firmadas na rocha pode passar por problema, pode passar por tribulação. Danny Boy foi citado aqui, comprou um caminhão, falei com ele essa semana, comprou um caminhão, antes de vencer a primeira parcela, perdeu o caminhão, e não era qualquer caminhão, mas pelo menos foi profético, você ofertou nas águas, o caminhão foi para um rio, é isso? E eu falei, como que você está, Danny Boy? Ele falou assim, nada vai me parar. Nada vai me parar.
Eu sei em quem eu creio. As minhas bases estão firmadas na rocha, Cristo. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Tem gente que por muito menos amaldiçoa o Deus, amaldiçoa a igreja, amaldiçoa até o pastor. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: você tem que ter as suas bases firmadas na rocha que é Cristo. Um crente que não tem as suas bases firmadas na rocha, profundas, tem aparência de crente só, mas na verdade não são. Pois eu quero dizer uma coisa para você: um crente de verdade é crente em casa, como é crente na igreja. É crente no trabalho, como é crente na igreja. É crente no trânsito, como é crente dentro da igreja. Eu fico impressionado aqui na frente, um monte de irmãos se converte, né? Na frente da igreja. Já viu isso, pastor Lucas? O pessoal não passa no sinal vermelho, forma uma fila para virar aqui. Todo mundo respeita, né? É impressionante. Tem uns que são superficiais, que cortam pela direita, aí você buzina, o cara manda você para aquele lugar, mas eu acho que não é daqui. Eles vão para outro lugar, não vem para cá. Eles até erram, porque entram aqui na igreja, mas eu sei que não são daqui. É impressionante. Quando nós temos as nossas raízes fincadas nas profundezas que é Cristo, na rocha, nós não temos só a aparência de crente, nós somos crentes. Nós somos crentes no trânsito. Pode passar, meu irmão. Nós somos crentes dentro de casa. Trata a esposa como se fosse uma rainha. Trata o marido como se fosse um rei. Quando nós não vivemos só aparência, nós temos atitudes realmente daqueles que seguem a Jesus. Olha para o lado e vê se tem alguém aí que é superficialmente crente ou se é crente de verdade. Outra coisa, irmãos, quem tem uma vida superficial, e isso é importante, vive à mercê da circunstância. Quando chega o calor, murcham, não tem fruto, a vida não é abundante. Quando enfrentam uma dificuldade ou adversidade, são facilmente abatidos, desmotivados. De verdade, irmãos, 2025 está fácil. Olha para o irmão que está falando, pergunta para ele: está fácil 2025? Eu não sei para você, mas para mim está difícil. Resultado de 2024. Nós estamos vivendo um momento difícil, economicamente, socialmente falando, culturalmente. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nunca nos enganaram. Jesus disse que seria assim. E quer que eu te diga uma coisa? Presta atenção no que eu vou te falar. Cada dia vai ser pior. Mas quando nós estamos arraigados em Cristo, quando as nossas raízes estão lá em Jesus, podem vir as tempestades, podem vir os ventos, a chuva pode cair, mas nós não seremos abalados, porque nós permaneceremos para sempre. Dá um aplauso lindo para Jesus. Irmãos, nós que temos as raízes firmadas em Cristo, que as nossas raízes estão firmes e fortes, nós não vivemos pelas circunstâncias. Viver pela circunstância, quando tudo está muito bom, você dá glória a Deus, aleluia. E quando as coisas estão mal, você nem aparece na frente do Senhor. Que porcaria de crente é essa? Nós não somos movidos pelas circunstâncias. Nós não somos movidos nem pela provisão. Nós somos movidos pelo Criador, nós somos movidos pelo Provedor. A nossa esperança não está em coisas e nem em pessoas, a nossa esperança está nele, o Senhor da nossa vida. Você pode dizer amém? Dá um aplauso lindo para Ele. A nossa semana que começa hoje, nós vamos ter um leão para matar por dia. Adversidades vão se levantar toda hora. E nós vamos fazer o que com isso? Desanimar? Desmotivar?
Tem gente que começou bem na campanha de oração e já parou. Já parou. Aí eu pergunto, orar 3 vezes por dia, é muito ou é pouco? Responde para o seu irmão, é muito ou pouco? 3 vezes, 5 minutinhos, 2 minutos, vai, 2. É muito ou pouco? Por que você parou? Aí você vem me dizer que as suas raízes estão firmadas na rocha que é Cristo? Ou a sua vida é uma vida cristã superficial? Você vive pela circunstância, você vive pelo seu saldo bancário, você vive por aquilo que vem até você. Não é sobre isso, é sobre Ele. Irmãos, de verdade, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não dependendo da circunstância. Não é porque tudo vai bem que nós levantamos as nossas mãos e exaltamos o Senhor, porque nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos porque a nossa raiz está firmada em Cristo. Ele é a minha esperança, Ele é a tua esperança, e Ele promete e cumpre, ainda que não seja nessa vida, na eternidade, nós vamos gozar, nós vamos ter aquilo que Ele prometeu. Só quem crê de verdade, diga aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Pois eu e você precisamos então firmar as nossas raízes mais profundamente. Nós não podemos permitir que sejamos abalados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer circunstância que estejam tentando nos derrubar. Jonathan Edwards, ele disse uma frase que fala exatamente isso: o pecado é um parasita que se alimenta da alma, sufocando a vida de Deus dentro de nós. Sabe por quê? Que tem muitos crentes que não têm a sua raiz firmada na rocha, que não têm a sua raiz nas profundezas que é Cristo, que tem uma vida cristã superficial, é por causa do pecado. O pecado é um parasita que vai se alimentando da alma, das adversidades, das inconstâncias, e faz o que? Sufoca a vida de Deus dentro de nós. É por isso que o seu marido não é melhor dentro da sua casa, por isso que você, esposa, não é melhor dentro da sua casa, é por causa de pecado. É um pecado não tratado, é um pecado não resolvido. E pecado é tudo aquilo que desagrada o coração do Pai. Infidelidade é pecado, sim ou não? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Desobediência, ingratidão, falta de amor, tudo isso é pecado. Olha para o teu cônjuge e fala assim: ó, você precisa ser melhor. Vamos tratar desse pecado? Fala para ele, vamos tratar desse pecado? Porque é o pecado que faz isso, irmãos. A vida superficial só acontece por uma vida de pecado. Quem tem uma vida rasa é por causa do pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, irmãos. É isso que acontece todo dia, toda hora, em qualquer lugar. O pecado está ali. E é isso que tem feito com que nós não tenhamos uma vida firme com Deus. Para a gente refletir. Você tem vivido como alguém que se deixa consumir pelo pecado e vive pelas circunstâncias? E por conta disso está sobrevivendo espiritualmente? Para e reflete. É o pecado, irmãos, é o pecado que tem nos afastado, que tem te afastado do Senhor. E o problema é que nós, quando falamos em pecado, a gente já pensa em assassinato, adultério, assalto. Mas pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Uma falta de honra é pecado. Uma falta de demonstração de amor é pecado. Aquilo que a gente faz para os outros e não gostaria que fizessem para nós é pecado. Você dá a sua palavra e não cumprir a sua palavra é pecado.
Você chega e fala, eu vou chegar às 10 e chega às 11h30, ou nem vai. É pecado, porque você deu sua palavra. Sim, sim, não, não. Destratar quem você assumiu o compromisso de tratar bem é pecado. Desonrar quem divide o teto com você é pecado. Você está vendo que não são pecados, mas são pecados. E é isso que faz com que a gente se afaste. A gente se afaste daquilo que Deus quer. Aí a gente começa a se lembrar, por que que minhas promessas não se cumprem? Por que que a grama do vizinho é mais verde? Por que que a árvore do outro tem fruto, a minha não tem? Olha para o irmão e fala assim, por causa do pecado. Segunda coisa, uma vida rasa é uma vida sem aliança. E uma vida sem aliança é uma raiz que não consegue alcançar a água. A água, lembra do Salmo 1? Árvores plantadas junto a ribeiros de águas cristalinas. Uma vida sem aliança é como uma raiz que não consegue alcançar a sua água. Jeremias 17:2 diz o seguinte: os filhos deles se lembram dos seus altares e dos postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos. Irmãos, o povo de Judá não apenas pecava, presta atenção nisso, não é somente sobre pecado. O povo de Judá não apenas estava pecando, mas adorava ídolos. Eram idólatras. Pergunta para o irmão, você é idólatra? Responde para ele. Será? Porque o problema aqui do povo de Judá não era só o pecado, não. Era porque eles eram idólatras. O povo de Judá fazia alianças espirituais erradas. Eles eram idólatras, a idolatria estava dentro do coração deles. E quer que eu te diga, nos dias atuais, não é diferente dessa época em que o profeta Jeremias confronta o povo. Sabe quando se torna idólatra? Sabe quando nós nos tornamos idólatras, irmãos? Que os seus ouvidos espirituais estejam abertos agora em nome de Jesus. Nós nos tornamos idólatras quando nós priorizamos os prazeres, os nossos desejos acima de Deus. Ou seja, quando nós fazemos aquilo que nos dá prazer, quando nós fazemos aquilo que a gente quer, mas a gente não faz aquilo que é preciso. Sabe aquela hora que você abre o seu celular para ver imoralidade? Sabe aquela hora que você recebe mensagem de pornografia e você ainda compartilha? Isso é idolatria. Eu vou dizer uma coisa, é uma idolatria moderna. Eu dei esse nome, idolatria moderna. Tem muita gente deixando Deus no seu coração para ficar adorando isso aqui, ó. Isso aqui está tirando o primeiro lugar de Deus na vida de muita gente. E não estou falando só de pornografia, de imoralidade. Eu estou falando de redes sociais, de uma vida mentirosa. Talvez você viva esperando, sabe o quê? Curtida. Curtida, visualizações. Pasmem, idolatria moderna. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. O povo de Judá não tinha as raízes firmadas em Deus, mas tinha uma vida superficial, estavam vivendo apostasia, porque eles eram idólatras. Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que tem tirado Deus em primeiro lugar do seu coração? Pergunta para ele, o que está ocupando o primeiro lugar que é de Deus no seu coração? Nós nos tornamos idólatras, irmãos, quando nós substituímos a presença do Senhor por entretenimentos. E aí vem aquela frase, faz o que quer, mas não faz o que é preciso. O que tem alimentado a sua mente e o seu coração? É a palavra do Senhor
Ou são os doramas da vida? Quem assiste dorama aqui? Pode falar a verdade, eu estou assistindo um, é bonzinho. Não precisa ficar com medo não. Levanta a mão. Estou assistindo um agora que chama Sorriso Real. Quem já assistiu? Lindinho, né? Todo mundo gosta. Não tem problema. Não tem problema assistir aqueles coreanos fake. O japonês é muito mais bonito que coreano. Eu acho. Mas não tem problema assistir. O problema está quando o dorama ocupa o lugar de Deus no seu coração. Sabe quando a gente vê isso? Você lê a Bíblia, você ora, você compartilha, você está em comunhão, ao mesmo tempo que você gasta assistindo dorama. A idolatria, às vezes é desapercebida, mas é a idolatria moderna, que tem tirado os crentes da presença do Senhor, por conta de paixões e de prazeres. Diga misericórdia. Sabe quando nós nos tornamos idólatras, irmãos? Quando nós vivemos uma vida de compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus aqui? Levanta a mão. Idólatra! Idólatra! Deus não quer o seu compromisso! É por isso que as igrejas estão se acabando. É por isso que os crentes são superficiais. Porque só tem compromisso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus não quer compromisso, não quer compromisso. Não é compromisso que Deus quer da minha parte e da sua parte. É por isso que as igrejas hoje são superficiais. Vocês perceberam que a gente está vindo numa série de sermões que é só porrada? A gente sai daqui, parece que tomou nocaute. Antes de você receber o nocaute, eu recebi o nocaute. Eu venho mancando para a igreja, irmãos. Mas sabe, uma vida de idolatria é uma vida de crente que tem compromisso com Deus. Deus não quer compromisso, Deus quer comprometimento. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: é comprometimento que Deus quer. Olha para o irmão do outro lado e fala assim: não é compromisso não, Deus quer comprometimento. Eu vou contar essa historinha, eu já contei 1 milhão de vezes, mas tem gente que não sabe. Quais são os 2 elementos que não podem faltar num café da manhã de americano? Eu ia mostrar, quase. O que é isso aqui? Vou falar em inglês para você testar o seu inglês. Egg. O que é egg? X-egg. X-egg. O que é? Fala mais alto. Se todo mundo não falar, eu vou ficar aqui perguntando. Mais uma vez. Em inglês agora. Essa igreja aqui é bilíngue. Dá um aplauso ao Senhor pela cultura dessa igreja. Eggs, ovos, não pode faltar no café da manhã de americano. Qual o outro elemento que não pode faltar? Lá no Mami tem. O que é? Fala em inglês agora. É isso mesmo, bacon. Ovos e bacon. Você nunca mais vai esquecer. Deus não quer o seu compromisso, Deus quer o seu comprometimento. A galinha tem compromisso com o café da manhã, ela bota o ovo. O compromisso da galinha é não deixar faltar o ovo no café da manhã, ela bota o ovo. Mas o porquinho, ele tem comprometimento. Ele pega da barriguinha, o bacon vem dele, ele tem que morrer para que o café da manhã aconteça. Deus não quer ovos, Deus quer o bacon. Está vendo? Deus ama gordinho, irmãos. Deus ama. Vê se tem algum gordinho do seu lado. Se acha que não é fake, porque no fundo é gordinho. Estou olhando um monte aqui, ó. Um monte de gordinho. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não quer compromisso. Ele não quer que nós tenhamos compromisso. Deus quer que nós tenhamos comprometimento. Ele não quer que você venha para cá 1 vez por semana. Ele não quer que você venha para cá 2 vezes por semana. Ele não quer que você diga, levante a mão na hora do louvor. Ele quer comprometimento. Sabe o que é isso? É você ser capaz de dar a vida pelo Evangelho. É isso.
É isso que determina se as nossas raízes estão firmadas na rocha ou se nós temos uma vida superficial como cristãos. Olha para o bacon que está do seu lado. Olha para o bacon que está do seu lado e fala assim, ó, Deus quer comprometimento da sua parte. E quantos aqui a partir de hoje vão morrer por Cristo? Dê um aplauso lindo para Jesus. Você está vendo como nós somos idólatras? Como nós somos idólatras, irmãos. Prefere as redes sociais. Olha quantas curtidas eu tive. Olha quantas visualizações eu tive. Olha quantos seguidores eu tive. Eu não sei se você sabe, mas tudo mentira. Rede social é tudo mentira. Dificilmente você vai ver alguma postagem lá de alguém sofrendo, mas de verdade. Porque quem sofre de verdade nem se expõe. Mas você vê lá, Paris, Argentina, Aparecidinha, sorrindo. O cara está lascado. O cara está lascado e você está lá, caramba, ó. O cara foi lá para Noruega. Está devendo até as cuecas, está lá na Noruega. E você com inveja. Ei, irmãos, para de acreditar. Quantos aqui acreditam em Papai Noel? Não existe. Agora está perto, ó. Páscoa. Quem acredita aqui em ovo de Páscoa? O coelhinho da Páscoa. Outra mentira. Coelho bota ovo. De chocolate ainda. E você acredita? E você acredita? Idólatra. É pecado comer ovo de chocolate? É. Traz para mim. Ah, irmãos, por favor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, por favor, deixa de ser idólatra. Fala para um homem, procura um homem e fala assim, ó, para de ver pornografia no celular. Fala. Você que está ouvindo, é Deus que está mandando você falar para você. Sabe seus amigos da empresa lá que ficam mandando? Fala para eles assim, eu não posso ver. Aí eles vão perguntar, por quê? Você fala, porque eu estou morto. Morto não vê essas coisas, eu estou morto. Eu morri. E agora quem vive não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Meu Deus. Tozer, ele disse o seguinte: cristianismo sem obediência não passa de uma ilusão religiosa. Eu e você nós não estamos aqui para sermos religiosos. Nós estamos aqui para sermos crentes comprometidos com o Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a diferença em Hortolândia, Sumaré, Montemor, Americana, Nova Odessa. É por isso que nós estamos aqui. Não é para cumprir um ritual. Você sabe que essa semana nasceu outra vida nova aqui em Hortolândia? Pode dar um aplauso ao Senhor? Deus nos disse que seriam 12. Hoje nós já somos 3. Sabe quem vai ser os pastores das próximas? Quem tiver raiz firmada na rocha que é Cristo. Pode ser você. Olha para o pastor que está do seu lado e fala, pode ser você. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Luquinhas falou que Deus tem falado com ele. Você falou, me chamou. Falou, pastor, preciso falar contigo. Eu falei, o que foi, meu filho? Deus está falando comigo. É mesmo? Está falando para a gente abrir uma vida nova. Eu falei, aonde? Orlando. Na Flórida. Eu falei, não é não. Você ouviu errado. É Orlândia. Orlândia. Vai para Orlândia, irmão. Vai ser, ó, amigo de Marco Feliciano lá. Orlândia. Meu Deus. Se as nossas raízes não estão aprofundadas, irmãos, em Deus, se as suas raízes não estão firmadas na rocha que é Cristo, a minha pergunta é, aonde elas estão firmadas então? Se as suas raízes não estão firmadas em Cristo, suas raízes estão firmadas aonde?
E é por isso que talvez você não tenha o que você sonhou, e você não se tornou ainda aquilo que Deus falou que você iria se tornar, por causa das raízes que estão superficiais demais. Mas hoje o Senhor, como um grande agricultor, Ele está vindo aqui para cavar, para cavar, para cavar. E nós vamos lançar as nossas raízes mais profundas em Cristo, para que a gente possa ser firmados na rocha. Só quem quer, diga amém, dá um aplauso lindo a Jesus. Sabe quando nós somos superficiais? Quando a gente passa a ter uma vida de orgulho. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de orgulhoso. Normalmente quem é orgulhoso nem olhou para o lado agora. Orgulhoso, agora tem um monte de gente olhando, né, para o lado. Isso, orgulhoso, metida besta. Deus me pegou essa semana, irmãos. Deus me pegou essa semana. Eu estava um pastor metido a besta. Deus teve que me tirar daquilo, me levar 1000 quilômetros daqui, para eu chorar igual criança. Por causa de orgulho. Uma vida de orgulho, irmãos, é uma vida que se confia no braço, na própria força. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz o seguinte: maldito! Maldito é o homem que confia em outros homens, e que faz da humanidade mortal a sua força, e que o seu coração tem se afastado do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: o orgulho de toda a natureza, e com toda intensidade, ou seja, qualquer tipo de orgulho, qualquer tamanho de orgulho, impede que as nossas raízes cresçam profundamente em Deus. E quer saber quais são as características de alguém que tem orgulho? Autossuficiência. Se você se acha o cara, o bom, o top, o maravilhoso, é autossuficiência. E sabe o que é isso? Sabe o que é autossuficiência, irmãos? É alguém orgulhoso. Alguém que é autossuficiente acredita que pode vencer sozinho, que pode obter sozinho, que pode conquistar sozinho, que pode fazer sozinho, e que não depende de Deus e de mais ninguém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja humilde, irmão. Você não é nada. Alguém que é orgulhoso, ele sente uma falsa segurança. Sabe o que é falsa segurança? Confia em dinheiro, confia em bens materiais, acha que a segurança está em coisas palpáveis, em coisas mensuráveis. Alguém orgulhoso é alguém que confia no status, que confia no poder. Alguém que é orgulhoso resiste ao quebrantamento. Eu quero perguntar algo para você: qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você, orgulhoso, chorou na presença do Senhor? Pastor, eu não choro. Orgulhoso. Pastor, eu não sou de chorar. Então você é orgulhoso. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Deus me levou a quase 1000 quilômetros daqui para me quebrar, porque eu estava me tornando alguém muito orgulhoso. Com tudo que eu vivi esses últimos meses da minha vida, eu não chorei. Eu não chorei. E eu comecei a argumentar uma série de respostas do porquê que eu não estava chorando. E eu cheguei a dizer: não, mas porque a presença do Espírito Santo em mim me fortalecendo. Balela! Eu fui para um evento de empresários, irmãos. Lá estavam os maiores empresários, maiores empresários do Brasil e dos Estados Unidos participando desse evento. Os maiores, e eu. Deu para entender, né? Eu estava lá também, mas eu não era dos maiores, mas eu fui convidado. Num evento para falar sobre business, sobre negócios.
Deus me tira daqui, me leva para lá para me quebrar, para que eu pudesse me desmanchar na presença dEle. Uma empresária, mais de 30 anos, dos Estados Unidos, ela diz o seguinte, o tema da palestra dela: a beleza nas cinzas. A beleza nas cinzas. Uma empresária muito bem sucedida. Esse evento que eu fui, que tem como tema, como que fala de cabeça para baixo em inglês? Upside down, ok? Upside down, de ponta cabeça. Eles têm trazido uma direção para os empresários cristãos. E essa mulher, que é uma das idealizadoras, ela usou como tema da palestra dela, a beleza nas cinzas. Muito bem sucedida, mas que numa diferença de 30 dias ela perdeu 2 filhos. Um de 25 anos e um de 21 anos. Um por morte natural e a outra por uma tragédia, um acidente. E ali eu fui ministrado. Pouquíssimo tempo ela está ali. Saiu do país dela para falar sobre Cristo dentro das empresas. Para falar sobre o reino de Deus em detrimento ao império que os homens estão formando. Para fazer defesa daquilo que eu e você como crentes temos obrigação de viver. E Deus usa uma mulher com uma história trágica como essa para me cutucar, para que eu pudesse identificar o orgulho que estava dentro do meu coração. Porque eu dizia o seguinte, lá dentro de mim, Deus ministrou meu coração ali. Como eu vou chorar na frente daquela multidão de pessoas? Como eu vou chorar? Como que eles vão me ver? Fraco, fragilizado. Eu sou o pastor deles, eu tenho que mostrar que eu sou forte, que o Espírito Santo é comigo. E aí Deus me pegou e falou assim, orgulhoso. E Ele disse mais, aquela igreja não precisa de você. Aquela igreja precisa de mim. E você precisa estar com seu coração voltado para mim. E diante então daquelas palavras, eu quero dizer uma coisa para você. A partir de hoje você vai ver seu pastor chorar. Você vai ver seu pastor sofrer. Você vai ver seu pastor se derramar. Por quê? Porque não é o meu braço, não é a minha força, mas é a minha dependência no Senhor. E eu quero dizer algo para você. Se você não chorou até hoje, Deus vai te colocar hoje em prantos, para você deixar de ser orgulhoso. Porque tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida por causa do seu orgulho. E o seu orgulho não tem feito você dependente do Senhor. Pois hoje só sai daqui, desse lugar, quem se tornar dependente do Senhor, dependendo da graça e do favor dEle, para que Ele possa mudar as nossas vidas. Tem alguém que recebe, pode dizer amém, e dar um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando, irmãos, mas C.S. Lewis diz o seguinte: o orgulho é a raiz de todo pecado. O orgulho é a raiz de todo pecado. Sabe por quê? Porque faz o homem como você e eu estarmos no lugar que é dele. O orgulho faz com que Deus não tenha acesso às nossas vidas. Sabe o que é orgulho? É a gente até ora, Deus, eu estou com esse problema, estou com essa situação, estou com essa... E eu não sei o que fazer. Aí Deus olha e fala assim, tá bom, deixa que eu resolvo. Aí você dorme. No dia seguinte, quando você acorda, você pega o problema para você e quer resolver. Isso é orgulho, irmãos. Quantas vezes nossos projetos não se concretizam por causa do nosso orgulho? Jeremias 17 traz exatamente essa metáfora dos arbustos do deserto, que não têm as suas raízes
firmadas em Deus. E fala sobre os carvalhos de justiça. E eu não sei se você sabe, mas o carvalho é uma árvore em que a sua madeira, tem a durabilidade. As raízes de uma árvore como o carvalho, para alcançar as águas, ela vai até as profundezas. E é por isso que em Isaías é falado sobre carvalhos de justiça. Deus hoje quer fazer de arbustos carvalhos de justiça. Deus quer alongar as nossas raízes hoje, para que nós não sejamos levados mais por ventos de doutrinas, por pensamentos, por vontades ou por prazeres. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão. Para isso eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. Muitos de nós acreditamos que somos fortes o suficiente para vencer sem Deus. A gente até delega e diz que dependemos e precisamos do Senhor, mas lá no fundo um orgulho brota em nossos corações e a gente fala: eu vou dar conta, eu vou dar conta. Não é sobre você, é sobre Ele. Sabe o que eu aprendi lá esses dias, falando sobre empresas? Quem é empresário aqui, levanta a mão. Quem é empresário? Quem tem uma empresa aqui, levanta a mão. Quem tem Jesus como seu sócio, levanta a mão. É por isso que a sua empresa não está melhor. É porque Jesus não tem que ser seu sócio. Eu sempre disse isso e está errado. Jesus não quer ser seu sócio, porque essa empresa que você tem não é sua, é dele. É por isso que muitas vezes nós somos orgulhosos. Jesus é meu sócio majoritário, balela. Jesus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da empresa, Ele é o dono da sua casa, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono dos seus negócios, Ele é o dono do seu dinheiro, Ele é o dono de tudo. E quando a gente declara é meu, é meu, é meu, é um pouquinho do orgulho brotando. Deus hoje quer aprofundar as nossas raízes, irmãos. Hoje nós precisamos sair daqui arraigados em Cristo. A nossa semana tem leões para a gente matar todo dia, tem gigantes para a gente derrubar todo dia, e você até conseguiu derrubar alguns deles até hoje, mas tem gigantes que estão aí fora esperando você, mas só com o Senhor você vai conseguir derrubá-los. Levante sua mão mais alto que você pode. Levante sua mão mais alto que você pode. Começa a falar com o Senhor agora. Diga para o Senhor que você quer aprofundar suas raízes nele. Diga para o Senhor que você quer ter um relacionamento profundo com Ele. Diz para o Senhor aí que a partir de hoje você não quer ser levado por ventos de doutrinas. Você não quer ser levado pelas suas paixões, pelas suas vontades. Diga para o Senhor que a partir de hoje as suas raízes vão estar firmadas na rocha que é